Venho hoje à tribuna para falar mais uma vez sobre o novo marco regulatório da mineração. Antes tarde do que nunca, senador Pedro Paulo Paim. Ontem, 18 de junho de 2013, finalmente o governo federal anunciou a entrega ao Congresso Nacional da proposta que deverá criar o novo marco regulatório da mineração. Isto ocorre mais de 3 anos depois da promessa feita pelo governo e após a mobilização empreendida por diversos estados, especialmente o meu estado do Pará e o estado de Minas Gerais, principais produtores de minério no Brasil. O Palácio do Planalto repete uma prática recorrente: puxar as ideias do Congresso Nacional e reapresentá-las como se fossem suas, de autoria do Executivo. Afinal, em que tange a questão da CEFEM, as bases deste novo marco são próximas, quase as mesmas, de vários projetos que tramitam no Congresso Nacional, inclusive um de minha autoria, que é o projeto de lei do Senado 01 de 2011, e que tem como relator o nosso nobre senador Aécio Neves de Minas Gerais. Mas tudo bem, não nos importa quem seja o pai da criança, desde que ela nasça e cresça com saúde e vitalidade, que é isso que todos os brasileiros querem e esperam do novo Código de Mineração. E é isto, como eu disse, que esperamos do novo Código, que o novo Código da Mineração seja um marco definitivo na história dos estados e municípios mineradores, que tanto contribuíram com o Brasil, com o saldo da balança comercial brasileira, mas que até hoje foram apenas penalizados por suas riquezas. Apenas para citar um dado, todos os anos o Pará tem um superávit da balança comercial. E quero citar apenas o do ano de 2012. Em 2012, o Pará contribuiu com 69% do saldo da balança comercial brasileira. No mesmo ano de 2012, o ressarcimento ao Estado do Pará das perdas da Lei Candir pela desoneração, senadora Ana Amélia, na exportação dos produtos primários, como é o minério de ferro, correspondeu a apenas 11,3% das perdas efetivas de receita. Destaco ainda que no período de 1997 a 2012, o Pará somente foi ressarcido em 32,41% das perdas, arcando com um prejuízo de mais de 22 bilhões de reais. E esta perda de receita decorre justamente por conta da atividade mineral do nosso estado, que é toda voltada para a exportação de bens primários, livre de tributos, justamente pela Lei Candir, que até hoje, lamentavelmente, e por falta de ação do Congresso Nacional, não foi até hoje regulamentada. E o que é que o Pará ganha com a mineração, diferentemente dos outros estados? Ganha a CEFEM, que é a compensação financeira pela exploração mineral. Na verdade, falar que o Pará ganha, senador Capiberibe, e o estado de Vossa Excelência, o Amapá, também é minerador, é algo de ilusão. Em 2012, o Pará recebeu de CEFEM cerca de 122 milhões. Tão somente 122 milhões. E os municípios paraenses, 345 milhões. Algo em torno
de 500 milhões de reais entre estados e municípios. Um valor, eu diria, insignificante, perto das necessidades geradas pela atividade mineral no estado do Pará, as demandas sociais, e perto também comparado com o resultado que as empresas mineradoras oferem nas suas atividades. Nada contra o lucro, pelo contrário, mas é preciso que parte desse resultado retorne em benefício para os paraenses e, em outros estados, para os brasileiros. Foi para combater essa distorção que apresentamos em fevereiro de 2011, como eu disse, o PLS 01, que prevê o cálculo da CEFEM pela receita bruta, evitando manipulações e distorções recorrentes feitas pelas empresas a fim de pagar menos aos estados e municípios, verdadeiros donos dessas riquezas. O parecer do senador Aécio Neves aumenta também a alíquota da CEFEM para 4%. Esses pontos foram adotados na proposta do Executivo. No entanto, preocupa-me a intenção do governo de estabelecer as alíquotas específicas de cada minério por um decreto. Na legislação atual, as alíquotas, elas são definidas por lei e não por decreto. E pretendo e farei uma emenda na tramitação do projeto de lei em regime de urgência no Congresso, exatamente, senador Capiberibe, para que possamos, os estados e municípios mineradores, temos a garantia da alíquota que será efetivamente cobrada da CEFEM. Porque no projeto encaminhado pelo Executivo, diz que a alíquota será até 4%, mas não define qual alíquota e para que tipos de minérios essas alíquotas serão definidas. Então, pretendo fazer por emenda, quero o apoio já de Vossa Excelência, senador Capiberibe, para que possamos, junto com os demais senadores, em especial os estados mineradores, definir na lei e não por deixar para que isso seja posteriormente feito por decreto. Outro aspecto importante, a nosso ver, e que ficou fora da proposta do governo, é a cobrança de uma participação especial na exploração de minas altamente rentáveis. A exemplo do que ocorre no setor petrolífero. Porque no petróleo, os poços altamente rentáveis têm uma participação especial, ou seja, um retorno a maior pelo resultado que eles propiciam às empresas que os exploram. E na mineração, isso não foi incluído e estava sendo discutido, senador Paulo Paim, enquanto se debatia o envio do novo marco regulatório da mineração. Afinal, mesmo se a alíquota do ferro, carro-chefe do nosso setor mineral, atingir o máximo proposto, ou seja, de 4%, ainda seria significativamente inferior à cobrada por nossos concorrentes. É evidente que não queremos que as empresas brasileiras percam competitividade no mercado internacional, mas vamos comparar a taxação que a atividade mineral tem nos países que a exploram em relação à proposta pelo governo no novo Código da Mineração. Tomemos só como exemplo aqui o estado de Western Austrália, na Austrália, principal produtor de ferro daquele país. Lá, a alíquota é de 7,5%, quase o dobro da alíquota máxima proposta, não se sabe qual será, proposta pelo Executivo. E mesmo assim, o parlamento australiano, julgando injusto o retorno à sociedade, estabeleceu um mecanismo que visa aumentá-lo, conforme o grau da lucratividade do empreendimento. É a participação especial que nós
defendemos e vamos continuar defendendo na tramitação do projeto. Lá, hoje, paga-se à sociedade 22,5%, vou repetir, 22,5% sobre o lucro aferido na exploração mineral, sendo que a alíquota de 7,5% do royalty lá na Austrália se mantém como mínimo. Então, no mínimo, 7,5% de royalty. E o patamar máximo de 22% sobre o lucro. O maior valor é o valor que será pago para que os australianos tenham de volta em benefício para o seu povo da sua riqueza. Por tudo isso, entendemos que o Estado brasileiro deveria estabelecer algum mecanismo que o compartilhamento dos recursos extraordinários obtidos em empreendimento altamente rentáveis. Agora, os novos projetos enviados pelo Executivo serão analisados pelos senadores e deputados. Menos mal, já que, enfim, o governo parece ter entendido que não pode mais enfiar goela abaixo as medidas provisórias, sem que tenhamos tempo para debater e melhorar as propostas. É através do debate que se pode aprimorar os projetos, e espero apenas que o governo aceite ideias que as melhorem e não vete as alterações feitas pelo Legislativo. Segundo informações do jornal Valor Econômico desta segunda-feira, que passou, dia 17, uma das últimas simulações feitas por auxiliares da presidente Dilma indica que, quando aprovado o novo código, a receita obtida anualmente com a compensação financeira pela exploração de recursos minerais aumentará de 1,8 bilhão para cerca de 4,2 bilhões de reais, enquanto, repito, o royalties do petróleo atingiu a casa em 2012 de 24 bilhões de reais. Ou seja, bastante inferior não só do que era a CEFEM sobre o minério de ferro, mas como será pela proposta encaminhada também pelo Executivo. Ou seja, o valor com a CEFEM deve dobrar. Isso é positivo, desde que esses valores sejam repassados a quem de fato merece. Estados e municípios mineradores que possuem um passivo social causado pelas mineradoras e com quem o Brasil tem uma dívida histórica. Bom, com o regime de urgência nos envios dos projetos de lei pelo Planalto, a Câmara dos Deputados e o Senado têm 45 dias cada um para apreciar os textos em plenário. Tenho certeza de que o Legislativo Nacional se debruçará sobre esse tema, e isso é fundamental, pois finalmente o Pará, Minas Gerais, o Amapá, a Bahia, Goiás, Mato Grosso, os estados que têm atividade mineral, serão vistos pelos brasileiros como entes importantes da federação. Ao menos é isso que desejamos. Para não atrapalhar o seu pronunciamento, mas atrapalhando, acabou o Jogo do Brasil nesse momento. Quem está assistindo o seu pronunciamento, o jogo termina 2-0, Nilmar o primeiro gol e Jô, faz o segundo gol. Nós estávamos aqui trabalhando e, ao mesmo tempo, aproveitando a parte, a Vossa Excelência, para informar aqueles que estão assistindo o seu pronunciamento. Agradeço a Vossa Excelência, presidente, senador Paulo Paim, uma notícia auspiciosa. O Brasil vence o seu segundo jogo na Copa das Confederações, mas é preciso que possamos refletir sobre os gastos que foram efetuados e, primeiro, se necessários, segundo, da forma como foram feitos, que levantam suspeitas de todo tipo, e precisamos ouvir a voz que vem da rua. Por fim, antes que se levantem vozes radicais, é preciso deixar claro o nosso posicionamento. Ao falar nos royalties da mineração, logo vem a lembrança do embate feito no Legislativo com os royalties do petróleo. Quero aqui dizer que já fiz referência
Nós vamos tratar no Código da Mineração do royalties da mineração em exploração no território dos estados brasileiros. Quando nós tratarmos da exploração dos minérios em mar territorial brasileiro, tenho certeza absoluta, e o Pará adere a essa tese, de que esses royalties, no caso a CEFEM, terão que ser distribuídos a todos os estados da Federação Brasileira, como deve ser o do petróleo em mar territorial brasileiro, que é o caso do pré-sal. Naquele petróleo explorado em território do Estado, esse pertence ao Estado que detém a jazida. Dados oferecidos pelo geólogo Heleno Costa, secretário de Desenvolvimento Econômico de Paraupebas, e reafirmados pelo prefeito Valmir de Paraupebas, exemplificam os impactos da mineração em terra sobre o município. A população local tem crescido a um ritmo de 10% a 12% por ano. Entre 2010 e 2026, ela deverá aumentar de 170 mil para 500 mil pessoas a população do município de Paraupebas. Segundo ele, o secretário, há um déficit de 24 escolas na cidade, que precisa investir 1,2 bilhão em saneamento. Só 10% do esgoto é coletado e a cobertura de água tratada alcança 50% das casas. É só um exemplo para que todo o Brasil, porque o Pará, que nos assiste pela TV Senado e nos ouve pela Rádio Senado, tem conhecimento de que as demandas que são originadas pela atividade mineral, elas não podem ser atendidas pelos recursos que advêm da CEFEM, tão reduzido, eu diria, insuficiente, quase que nenhum, que são repassados aos estados e aos municípios mineradores. Esse déficit que se encontra em Paraupeba, em todos os estados mineradores, não só do Pará, mas do Brasil, é gritante em todos esses municípios onde tem atividade. Esse tipo de indústria utiliza grande número de trabalhadores na sua instalação. Depois, para seu funcionamento, o número é bem menor. E isto, claro, gera desemprego em poucos anos e aumento da necessidade de serviço público em educação, saúde e segurança, sem falar da infraestrutura que sempre precisa de melhorias. Portanto, considero a data de 18 de junho um verdadeiro marco para a história não só do Pará, não só de Minas, mas de todos os estados e municípios mineradores. Que possamos aqui no Congresso Nacional melhorar essa legislação, pensando mais nos brasileiros e, no caso que aqui tenho a honra de representar do estado do Pará, nos paraenses. Que este marco seja positivo e não mais um capítulo negativo na nossa história. Que o Brasil finalmente faça justiça com os estados e os municípios mineradores. Que a guerra cabana em defesa do Pará e que os ideais de justiça dos inconfidentes mineiros inspirem todos nós, a fim de garantirmos de uma vez por todas que as nossas riquezas minerais sejam vetores da independência econômica e social do Pará, de Minas Gerais e dos demais estados, e deixem de ser motivo de sermos historicamente penalizados. Senador Paulo Paim, quero que, antes de finalizar, registrar e farei um voto de aplausos ao município de Santarém, no oeste do Pará, a pérola do Tapajós, que agora, no próximo sábado, 22 de junho, estará comemorando mais um ano de sua fundação. Quero aqui registrar os parabéns à população mocoronga, daquele querido município do oeste do meu estado. E encaminho à mesa de Vossa Excelência o requerimento, no qual, pelos termos do artigo 222 do regimento e ouvido o plenário, que seja consignado aos anais do Senado voto de aplausos ao município de Santarém pelos transcursos, como disse, no próximo dia 22 de junho, dos seus 352 anos de existência.
requeiro demais que esse voto seja encaminhado às autoridades, às câmaras dos vereadores, ao prefeito, à Associação Comercial e Industrial daquele município. A Pérola do Tapajós, como é chamada Santarém, começa a sua história com a primeira notícia que se tem do contato do homem civilizado e os índios Tapaiús ou Tapajós. Privilegiada por sua localização entre as mais importantes metrópoles da Amazônia, entre Belém e Manaus, no coração da Amazônia, é o segundo município mais importante do Pará e o principal setor econômico e financeiro do oeste do nosso estado. Estaremos, senador Paulo Paim, junto com o governador Simão Jatene, no próximo dia 21, sexta-feira, numa reunião política com os prefeitos da região oeste do nosso estado, em que o governador Simão Jatene irá levar a ação do governo do estado para atender as demandas necessárias àquela querida região oeste do nosso Pará. E tenho certeza absoluta que nessa reunião com os prefeitos de todo o oeste, nós vamos ter, em especial, um atendimento ao município de Santarém, que aniversaria, como eu disse, completando 352 anos de fundação, no sábado, dia 22, esses benefícios levados pelo governador Simão Jatene. Muito obrigado, presidente.